Olá a todos, bem-vindos ao Café Ciência e Fé. Como há 2 semanas, partilhamos hoje um episódio mais curto, desta vez a comentar um dos livros que recomendamos na nossa conversa sobre a historicidade dos Evangelhos. Se ainda não viram esse episódio, recomendamos que voltem atrás e deem uma vista de olhos. Aproveito para relembrar que se a relação da fé com a ciência e a razão é um tema que vos interessa, não deixem de subscrever ao nosso canal nas plataformas habituais. Subscrever, por gosto e partilhar, bem como fazer-nos chegar os vossos comentários, dizer o que mais gostaram, colocar questões e sugerir temas, são tudo formas de nos ajudar a divulgar e a continuar este podcast. Fiquem por aqui, porque vamos já passar ao episódio de hoje. Esperemos que gostem. Bem-vindos a um episódio curto do Café Ciência e Fé. Hoje vamos comentar o livro do Brant Pitre, um dos recursos adicionais que deixamos à vossa disposição na nossa conversa sobre a historicidade dos Evangelhos. Lembro que podem consultar este e os outros recursos adicionais indo a essa conversa e consultando a descrição do vídeo, onde vão encontrar links para comprarem os livros que quiserem. Existem outras plataformas, mas pronto, este foi o mais fácil que nós encontramos. Mas voltando ao livro. Portanto, este livro, o autor chama-se Brant Pitre e é um historiador americano do Novo Testamento que, como todos vocês provavelmente sabem, é o marido da Angelica Jolie. Ok, peço desculpa por isto. Mas ele de facto é casado, eu não sei o nome da mulher dele, mas pronto, não resisti. Enfim, fora de brincadeiras, como eu estava a dizer, o Brant Pitre é um historiador americano, e uma das suas principais áreas de estudo, portanto, um dos temas em que ele é especialista, é o judaísmo do primeiro século. Portanto, quais é que eram o conjunto de tradições que eles tinham, que histórias é que eles contavam, como é que eram os seus rituais, etc. Portanto, todo um conjunto de coisas que nós, como estamos fora desse contexto histórico, não sabemos, mas que eles tinham, e que foi o contexto histórico no qual Cristo cresceu e se formou, e que, por isso, por ser o contexto histórico dele, é absolutamente fundamental para nós percebermos o que é que ele diz. Portanto, isto é uma das especialidades deste autor. E, aliás, ele tem, se procurarem pelo nome dele na internet, vão encontrar vários livros que fazem precisamente isto. Pegam nos Evangelhos ou noutros textos do Novo Testamento e vão lê-los à luz daquilo que o autor sabe que era o contexto cultural dos judeus do primeiro século. Isto é fundamental porque, como devem imaginar, se eu estiver a contar alguma coisa da nossa época a algum de vocês, há muitas coisas que eu se calhar vou omitir porque não precisam sequer de ser ditas. Por exemplo, se eu estiver a explicar como é que conduz um carro, se calhar não tenho que explicar a parte das mudanças, não é? Porque para todos nós que conduzimos carros é óbvio que se eu quero conduzir eu tenho que utilizar o manipulo das mudanças. Se calhar, à medida que carros elétricos e tecnologias desse género se tornam mais comuns, essa parte do veículo deixa de fazer sentido, e se calhar daqui a algum tempo teríamos que dar esse contexto. Mas isto só para dar um exemplo. Portanto, temos que estar dentro do contexto para poder entender bem as coisas. E ele faz muito isto e tem livros ótimos. Uma parte deles já está traduzida para português e tudo. Mas infelizmente este em particular, The Case for Christ... desculpem, The Case for Jesus. The Case for Christ é outro. The Case for Jesus não está traduzido para português, mas é um livro ótimo. E neste livro... Portanto, o que é que o autor faz? Portanto, ele faz assim uma mistura engraçada. Portanto, ele vai explicar como é que este tema da historicidade dos Evangelhos surgiu na vida dele. E é bastante interessante, porque, no fundo, ele, a dada altura, ele cruzou-se com uma coisa que se chama o Trilema de Lewis. O Trilema de Lewis, para quem não conhece, existe um livro bastante conhecido do C.S. Lewis, que é o Mere Christianity, em que ele, um dos argumentos principais do livro,
para a divindade de Cristo é o que se chama este trilema de Lewis, que o que diz é: Cristo não pode ser simplesmente um homem bom. Porque um homem bom, que é só um homem bom, em princípio é humilde. E não estou a dizer que Cristo não é humilde, mas uma das coisas que ele pede para fazer é para as pessoas o adorarem como Deus. E isto seria uma coisa completamente surreal, a não ser que ele seja de facto quem está a dizer. Portanto, o que o trilema de Lewis diz é que Cristo não pode ser só uma boa pessoa. Só há 3 hipóteses. Ele ou é mesmo quem ele diz que é, e é Deus, e nesse caso nós temos que o adorar, não é? Ou então é um louco, ou então é um charlatão. Porque pelo tipo de coisas que ele nos pede para acreditar, portanto, ele nunca pode ser simplesmente um homem bom, porque se ele não está a falar a verdade, então é um charlatão. E pronto, e a outra alternativa é ele estar louco da cabeça, mas o tipo de coisas que ele diz são tão mostram um conhecimento de tal forma profundo da natureza humana que não faz sentido ser essas opções serem verdadeiras. Portanto, a única opção que sobra é ele ser Deus. Mas pronto, o objetivo aqui deste episódio não é defender o trilema de Lewis, nem entrar em todos os detalhes. Mas de qualquer forma, ele ficou convencido com esse argumento que Cristo seria Deus. Mas depois alguém lhe sugeriu uma explicação alternativa, que era: ok, tudo bem, se os evangelhos são fidedignos, parece que temos essas 3 hipóteses, mas os evangelhos na realidade não são fidedignos. Portanto, isto no fundo são fábulas, são coisas que foram escritas muitos anos depois, sem ser uma transmissão muito fidedigna, e toda a gente conhece o jogo do telefone estragado, etc. Portanto, ele vai pegar e pronto, e isso na altura abalou-o um bocado. Mas o que é que aconteceu? Ele foi investigar o tema mais a fundo e ele vai estruturar o conjunto de coisas que descobriu e a visão que ele tem neste momento, que assente não só no trabalho dele, mas também de outros historiadores do Novo Testamento. Ele vai explicar a visão que tem neste momento. E depois desta introdução um bocadinho mais autobiográfica, o livro dele vai estar partido em 2 partes, que depois cada uma delas partida em várias partes, mas tem assim dois polos essenciais. No primeiro, ele vai abordar a historicidade dos documentos, ou seja, vai responder à questão de se os textos que nós temos são fidedignos e descrevem de facto aquilo que aconteceu. Portanto, ele vai abordar vários mitos que circulam acerca dos evangelhos, vai ver se eles são anónimos, quando é que eles foram escritos, se foi muito tempo depois, quem é que os escreveu, etc, etc. Portanto, vai abordar assim uma série de temas e vai comparar, por exemplo, os evangelhos canónicos, que são aqueles que nós temos na Bíblia, com os evangelhos apócrifos, que são outros que circularam entretanto, e vai comparar a qualidade dos dois, e a qualidade dos canónicos está a léguas dos outros. Mas pronto, isso são detalhes que podemos ver noutro episódio. Então ele vai analisar vários argumentos deste estilo e vai desmistificar vários destes mitos que fazem que tentam argumentar que o texto não corresponde àquilo que de facto aconteceu. Portanto, isto é a primeira parte do livro e é bastante boa. Ele aborda, acho que as partes principais são estas da anonimidade dos evangelhos e das datas em que foram escritos, mas ele aborda outros temas, quer com a informação interna dos evangelhos, quer com a informação externa. Portanto, o que é que outras fontes da época diziam sobre eles. Portanto, é a primeira parte do livro. E depois tem a segunda parte do livro, que também é muito interessante, mas que aborda já uma questão diferente, é uma perspectiva mais interpretativa. Portanto, o que acontece é que, mesmo que os evangelhos sejam fidedignos, depois há algumas pessoas que dizem: ok, tudo bem, eles até podem ser fidedignos, mas na realidade Cristo nunca disse que era Deus. Portanto, não vale a pena estar a dizer isso. Isso foi uma invenção que foi mais tarde feita pela Igreja, e ele próprio nunca disse isso. Portanto,
Aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar nos evangelhos que já argumentou que são fidedignos e vai ver, à luz daquilo que é o contexto cultural do judaísmo do primeiro século, como é que eles interpretariam aquilo que Jesus disse. E no final chega à conclusão que aquilo que eles interpretariam é que de facto ele é Deus. Já agora há aqui uma questão que é, no Evangelho de São João isto é bastante mais óbvio, e este é o Evangelho que tipicamente as pessoas dizem que é mais tardio. E os outros três chamam-se os Evangelhos Sinóticos e normalmente são atribuídos, são datados com uma data anterior. Ele já abordou nesta fase do livro as datas dos Evangelhos, não fecha a questão, mas dá ótimos argumentos para eles serem colocados mais cedo. Mas mesmo assim, o que ele faz é pegar nestes Evangelhos Sinóticos, onde muita gente diz que não é óbvio que Jesus esteja a dizer que é Deus, e vai mostrar como é que, pelo contexto cultural da época, das escrituras que os judeus conheciam e das histórias que eles contavam e pela maneira deles verem o mundo, como é que é óbvio para alguém nesse contexto que Cristo está a dizer que é Deus num conjunto de passagens. E pronto, ele vai abordar o tema por aí, é bastante interessante. É bastante interessante e portanto isto é um livro extraordinário e que nós recomendamos sem dúvida que comprem e que leiam se tiverem possibilidade. Infelizmente, como eu estava a dizer no início, ainda não está traduzido para português, mas muitos livros dele têm sido traduzidos agora e portanto temos alguma esperança que em breve este também o seja, mas pronto, em todo o caso deixamos na descrição o link se quiserem adquiri-lo e se quiserem saber mais sobre este assunto. E por hoje ficamos por aqui, esperamos que tenham gostado. Se quiserem saber mais sobre este tópico, consultem a descrição do episódio, onde irão encontrar um possível link para comprarem o livro do Brant Pitre que comentámos hoje aqui. O Café Ciência e Fé volta já na próxima semana com a segunda parte da nossa conversa sobre a fiabilidade dos Evangelhos, onde eu e o Bernardo comentamos vários detalhes estatísticos interessantes que são marcas da autenticidade nestes textos antigos. Lembro ainda que qualquer dúvida, comentário ou sugestão que tenham, podem deixar no nosso vídeo ou na plataforma em que nos acompanham, bem como enviar para os nossos contactos. Tentaremos ter o feedback em conta quando fizermos episódios futuros. Voltaremos em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre estas duas visões do mundo. Até lá, um abraço e fiquem bem.